Muito boa tarde, nesse domingo 12 de abril vamos conversar alguns esclarecimentos oportunos. Eu estava lendo ali sobre a questão ali da trindade ou da unicidade de Deus e gostaria de expor alguns pensamentos das dezenas de livros que eu li e de fontes várias. Entre elas, então, o hinduísmo, o budismo, a religião egípcia, alguns evangelhos apócrifos, o espiritismo e por aí vai. Então, na concepção espírita, Deus é a inteligência suprema, a causa primeira e primeva de todas as coisas. Portanto, por isso que ele é onisciente, onipotente, está em tudo, ele é transcendente e imanente. No conceito de panenteísmo e monismo cósmico de Leibniz e Sheldrake e Spinoza, e de Einstein também, e na minha concepção também, ele está dentro de nós. Tem um livro interessante de Deus, o reino de Deus está dentro de vós. O próprio Jesus diz, Deus está dentro de vós. Procure Deus dentro de vós, não fora. Então há uma confusão com o velhinho de barba branca, que representa Odin, Zeus, das igrejas escandinavas, dos povos pagãos, grega, romana. Então essa confusão. Há confusão também com Thor, que seria o Tupã dos nossos Tupi aqui, e o Manitou lá dos índio-americanos, Navajos e outros, Sioucos, Apache. E é interessante, aí, ontem eu joguei no chat GPT e fiz uma análise, né? A cidade onde eu nasci, no Rio Grande do Sul, se chama Tupanciretã. Tupã, Deus, Si, terra, Retã, Si, mãe, Retã, terra. Seria a terra da mãe de Deus. E como Deus é eterno e imortal, ele não teria mãe. Então, o termo mãe de Deus é errado. O próprio Hospital Mãe de Deus é errado. O bairro onde eu vivi boa parte da minha infância e juventude e adolescência também está errado, menino Deus, porque ele é filho, mas ele não é Deus. Então vamos ver quando começou essa confusão. No Antigo Testamento se trata do Deus único, a gente já vai ver o Deus único em Zoroastro, na Pérsia, em Faraó Kenato, no Egito, e Moisés. Esses já falavam Deus único, embora o Zoroastro já traga o dualismo, né? O Deus do bem e o Deus do mal. O Hormuz, que é o estreito lá, e o Arimã. E aí já começa a confusão. Que aí é um assunto para outra live. Mas então vamos lá. Então Deus é um. Se ele é um, ele não pode ser três. Nem triuno, e nem três em um, nem três pessoas em um. Se tu lê o credo de Nicéia, aqueles credos das antigas igrejas romanas, católicas romanas, são verdadeiros absurdos. Então, de onde é que vem isso? Vem lá do hinduísmo, Brahma, Vishnu e Shiva, que é mantenedor, criador, mantenedor e transformador, que transformaram em Pai, Filho e Espírito Santo. E também do Horus, Osíris e Ísis. Então, todas as religiões pagãs têm uma trindade. A Trimurti hindu seria Brahma, Vishnu, ou Krishna e Shiva. Shiva, o transformador, Vishnu, Krishna seria o Cristo hindu, que no século XX encarna como Satya Sai Baba. E o Brahma, que seria o criador, né? Por isso que lá na Índia não tem cerveja Brahma, né? Porque aí seria mexer com o criador na concepção deles lá. Então Deus é um, Deus não é três. Vamos usar a lógica. Se Deus descesse à Terra e se materializasse como Jesus, ou até como Melquisedeque, como querem alguns, uma teogonia, uma cristofania, quem ficaria no lugar dele? O lugar de Deus não poderia ficar ocioso. E a humanidade teria matado o próprio Deus, daí, como dizia um antigo filósofo da Revolução Francesa. Não lembro se foi Montesquieu, Diderot, acho que foi. Aí mesmo Jesus ressuscitando no terceiro dia, primeiro ele morre para depois ressuscitar. E aí nós temos papo para outra conversa, a questão da materialização com Maria, e a questão da virgindade de Maria. Mas sabemos que Jesus teve irmãos e irmãs depois, então ela não continuou virgem. Após Jesus, ela se tornou uma mulher comum, em termos de sexualidade. Mas provavelmente a geração de Jesus foi um caso de materialização, que é estudado nos estudos de ectoplasmia, de idioplastia. E o Saudade de Turim seria a desmaterialização. Então, materializou, levou 1500 anos de preparação para ele descer da dimensão que ele estava, a dimensão dos Cristos Micaéis,
onde está Miguel, Uriel, Rafael. Então os espíritas consideram Jesus como irmão maior, nosso irmão maior, e não o próprio Deus. Porque ele mesmo diz, ele nunca disse eu sou Deus, ele diz eu sou enviado do Pai, o Pai é maior do que eu, só o Pai é bom, eu volto para o Pai, ele sempre separou, Deus lá e ele aqui. Inclusive diz que nem ele era bom, só Deus era bom. Então brincadeiras à parte, ele deixou bem claro. Aí, na concepção da física quântica, quando ele diz eu e o Pai somos um, ou quando ele diz antes de Moisés eu sou, como a gente considera Jesus como governador, o cara que fez a Terra, ele tem mais de 5 bilhões de Terra, porque a Terra tem em torno de 3,5 bilhões de anos. Então ele é um ser de mais de 5 bilhões de anos. Mas aí tu busca Melquisedeque. Se Jesus é da ordem de Melquisedeque, que está lá no Antigo Testamento, Melquisedeque é mais antigo que Jesus. Tanto que o Haroldo Dutra Dias foi criticado por espíritas e espiritualistas por dizer que existiam vários Cristos. Mas ele se referiu que no nosso sistema solar é Jesus. Em Andrômeda é outro Cristo. Em Pleiades é outro Cristo. Sírios é outra Cristo. Inclusive a civilização egípcia e os Doguns da África vieram de Sírios, né? Cão maior. É o Cão maior e Cão menor. Sírios A, Sírios B. Inclusive se acredita que Sírios A, B e C veriam os felídeos e canídeos, né? Então quando se fala naqueles seres em formato de felinos, como tem em desenhos, né? Seriam seres semelhantes a felinos. Então, o próprio Walt Disney e o Hanna-Barbera, eles acabaram falando uma verdade através dos seus desenhos, que tem planetas que os animais falam e começam a se transformar em humanos. Que segundo o grande teólogo jesuíta Teilhard de Chardin, e também outros, Huberto Roden, o Pietro Baldi, todos os grandes teólogos dizem que nós evoluímos do animal, estamos homem e evoluiríamos no futuro para anjos. Então os anjos seriam uma evolução futura dos seres humanos. Alguns brincam que o futuro ser humano é ser ET. E eu brinco que a maioria de nós é ET, né? Que até onde se acredita, segundo a doutrina secreta Blavatsky, o negro, os Rutas estavam na Terra, eram os terráqueos. Com cruzamento do Cro-Magnon com raças alienígenas, teoria dos astronautas antigos, e aí fecha com façamos o homem a nossa imagem e semelhança, está no plural, os filhos de Deus, os Elohims, os filhos de Deus fizeram o homem a sua imagem e semelhança. Então eles cruzaram com fêmeas de Homo erectus e deram origem a nós, segundo uma concepção alternativa da história, né? Existe muita controvérsia nesse tema, mas se tu analisar, a teoria do candelabro não faz sentido. Se os primeiros homens tivessem sido de origem na África, tu não explica o asiático. Que o negro é negro, o branco é branco, o amarelo é amarelo. O amarelo tem outra forma de falar, olhos puxados, escrita diferente. Então, segundo A Caminho da Luz, Exilado de Capela, Colônia Capela, vários livros que falam sobre a origem da humanidade e o próprio livro de Urântia, eles dizem que seres de diferentes planetas vieram através do processo da reencarnação e vieram e deram origem a essas raças diferentes, além dos negros, né? Dando origem aos brancos, amarelos, vermelhos. Os vermelhos seriam os povos adâmicos, aí a questão de Adão e Eva. Então, os capelinos, da capela de cocheiro, de onde vieram os adâmicos. E Adão é feito de barro, né? Então, aquelas questões. O que é feito de barro? Carbono é chomps, carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Então se você quiser se aprofundar, eu tenho tenho alguns livros que eu escrevi há 20 anos atrás, Estudos e Reflexões, eu falo bastante sobre isso. Tem material Shella, Ciência e Consciência, Ciência e Espiritualidade e Saúde também no WhatsApp. E lá no Telegram eu tenho um grupo despertandopessoas.com. Então nesse despertandopessoas.com a gente propõe esse despertar de uma maneira lógica, científica, racional, uma fé raciocinada. Então, se o universo é inteligente, se a causa é inteligente, aliás, o efeito é inteligente, a causa tem que ser inteligente. Se o universo é perfeito, é chamado cosmos, belo pelos gregos, então tem que ter Deus por trás. O Tomás de Aquino explica muito bem isso, e Agostinho também. Deus é necessário, não tem
Quem não acredita em Deus, ou diz que não, Deus não existe, não acredita em Deus, teria que achar uma outra explicação. Como que surgiram as estrelas, as galáxias, por que, que é tudo Fibonacci espiral, por que, que a cóclea do ouvido é espiral, por que, que o Nautilus, aquelas conchas marinhas são espiral, por que, que é tudo 1608, a razão áurea, o número Fibonacci, 1, 2, 3, 5, 8, vai formando espiral, soma com dois, duas mãos formam antebraço, dois antebraços formam braço, todo o corpo humano, todas as catedrais, todos os objetos da natureza, as obras de arte, tudo é geometria e a geometria fractal também. Hoje em dia se estuda muito a geometria fractal, o multiverso, os universos paralelos, viagens no tempo, viajantes do tempo, como Tesla, Da Vinci, entre outros. E é um estudo muito interessante. Isso aí é muito aprofundado no Shela, que é Centro Holístico de Estudos Latino-Americanos, e ao mesmo tempo discípulo, aluno, né? Shela, em sânscrito, e também na Livros e Leituras, no Telegram e despertandopessoas.com. Lembrando que despertandopessoas.com eu me inspirei em Daniel Kaltenbach, um espírita e maçom, que ele explica por que muitas pessoas morrem e não sabem que morreram e ficam vagando na Terra, que nem no filme Sexto Sentido. Ele tem explicações muito interessantes. Daniel Kaltenbach é um dos caras que eu sigo também. O próprio professor Bilei traz uma parte espiritual. Então, tem bastante fontes. É isso aí. Seria um pouquinho de... para as pessoas começarem a refletir e pensar. Deus é um, não é três, não é triuno, é um só. Por isso que lá nos Estados Unidos tem os unitaristas e os trinitaristas. Um bom domingo a todos. Boa tarde.